Imagine estar completamente consciente. Ouvir tudo ao seu redor. Sentir. Sofrer. E ainda assim, não conseguir mover um músculo, nem sequer piscar. Essa é a história real de Martin Pistorius. O menino que ficou 12 anos preso em seu próprio corpo. Ignorado pelos médicos. Esquecido pelo mundo. Abusado por quem deveria cuidar dele. E mesmo assim, ele sobreviveu. Hoje você vai conhecer um relato que parece saído de um filme de terror psicológico. Mas foi real e vai te arrepiar. A infância normal de um garoto comum, Martin nasceu em 31 de dezembro de 1975, em Joanesburgo, na África do Sul. Era um menino como qualquer outro, curioso, cheio de energia, adorava eletrônicos, construía brinquedos com peças desmontadas e sonhava um dia ser engenheiro. Tinha uma infância simples, feliz, uma família amorosa, especialmente seu pai, Rodney, e sua mãe, Joan. Mas nada poderia prepará-los para o que estava por vir. O colapso. Quando o corpo trai a mente, por volta dos 12 anos, Martin começou a apresentar sintomas estranhos. Primeiro, uma gripe forte. Depois, cansaço excessivo, desorientação. E então ele começou a perder o controle muscular. Sua fala começou a falhar. Seus olhos perdiam o foco. Em poucos meses, Martin parou de andar. Depois parou de falar. Depois, parou de reagir. Os médicos ficaram perplexos. Especularam meningite, tuberculose cerebral, talvez uma encefalite rara. Mas ninguém sabia. E o pior, ninguém conseguia ajudar. Em 18 meses, Martin já não se movia, não falava, não reagia. E os médicos deram o veredito. Ele está em estado vegetativo permanente. Disseram que sua mente era como a de um bebê. E disseram, preparem-se, ele tem poucos anos de vida. O silêncio absoluto, a prisão invisível para o mundo. Martin estava desligado. Mas ele ainda estava lá. Aos poucos, por dentro, sua mente começou a despertar. Ele não sabe exatamente quando, mas começou a ouvir, perceber, entender. E aí, o desespero começou. Imagine acordar dentro de um pesadelo e não poder se mover, não poder gritar. Martin estava preso em seu próprio corpo, como se fosse um fantasma dentro de uma máquina falida. As pessoas falavam na frente dele como se ele fosse um móvel, como se ele estivesse morto por dentro. E ele escutava tudo. Inclusive um dia sua mãe dizer, espero que você morra logo, isso não é vida. Ele ouviu e chorou por dentro. Abusos, descaso e dor silenciosa. Quando os recursos da família acabaram, Martin foi transferido para uma clínica pública. Lá, começou o verdadeiro inferno. Funcionários batiam nele, xingavam, faziam comentários nojentos. Durante os banhos, alguns praticavam abusos físicos, e Martin era testemunha silenciosa de cada atrocidade. Ele via, ouvia, sentia, mas não podia fazer nada. Não podia se defender. Não podia alertar ninguém, nem mesmo chorar. Anos se passaram. A cada dia, Martin se perguntava, será que um dia vão perceber que eu ainda estou aqui? Por volta dos 19 anos, algo mudou. Uma nova cuidadora, chamada Virna, entrou na vida de Martin. Ela notou algo diferente em seu olhar. Ela percebeu que os olhos de Martin pareciam vivos, que ele reagia aos sons, aos movimentos, e começou a fazer testes simples. Se você me entende, pisque uma vez. E Martin tentou. Aos poucos, um novo diagnóstico foi feito. Martin estava consciente. Sempre esteve. A reconexão com o mundo, com a ajuda de um programa de computador, Martin começou a se comunicar. Palavra por palavra, pensamento por pensamento. Sua primeira mensagem para a mãe foi, eu te perdoo. Ele contou sobre os abusos, contou sobre as dores, contou sobre o tempo preso, ouvindo o mundo, ignorado por todos. E então começou sua reabilitação. Fisioterapia, terapias cognitivas, treinos motores. Ele aprendeu a conduzir sua cadeira de rodas. Aprendeu a digitar. Aprendeu a viver de novo. Nova vida, novo amor, novos sonhos. Martin voltou a estudar. Fez faculdade de ciência da computação. Trabalhou em uma empresa de tecnologia. Em 2008, conheceu Joana, uma mulher doce, inteligente, que o amou pelo que ele era. Em 2009, eles se casaram. Martin publicou seu livro, O Garoto Fantasma, a fuga milagrosa de um menino preso no próprio corpo. Hoje, com mais de 50 anos, Martin participa de corridas com cadeiras de roda, dá palestras e inspira milhões de pessoas ao redor do mundo.
Da prisão ao palco, depois de publicar sua autobiografia Ghost Boy, Martin não apenas contou ao mundo sua história, ele se tornou um símbolo internacional de esperança, superação e força mental. O livro, lançado originalmente em 2011, rapidamente se espalhou pelo mundo, sendo traduzido para mais de 25 idiomas. Virou best-seller em diversos países e fez com que Martin fosse convidado para participar de entrevistas, programas de TV e eventos que ele jamais imaginou que um dia viveria. Um dos convites mais marcantes foi quando Martin pisou no palco de uma das maiores conferências do mundo, o TEDx. Aquele mesmo garoto que ficou por mais de uma década preso dentro do próprio corpo agora falava, com o auxílio de um sintetizador de voz, para plateias inteiras ao redor do planeta. As pessoas que o ouviam ficavam simplesmente hipnotizadas. Não só pela sua história, mas pela forma como Martin usava o humor, a leveza e a empatia para transmitir sua experiência. Ele não pedia piedade, ele oferecia esperança. E isso transformava multidões. Uma curiosidade interessante sobre Martin é que, mesmo após tudo que passou, ele desenvolveu uma paixão por design de som. Sim, ele adora criar experiências sonoras digitais e chegou até a colaborar com empresas de tecnologia para desenvolver softwares de acessibilidade. Ele acredita que a comunicação não verbal é tão poderosa quanto as palavras, algo que ele aprendeu na marra. Durante suas palestras, ele sempre reforça: não subestime a mente de alguém apenas porque o corpo está em silêncio. Essa frase virou quase um lema entre profissionais da saúde, familiares de pacientes em estados de consciência alterada e ativistas da acessibilidade. Seu livro, Ghost Boy, não é só uma biografia. É um manifesto sobre dignidade humana, sobre o direito de ser ouvido e sobre o poder da mente. Escolas, universidades e até centros médicos adotaram o livro como leitura obrigatória. Em algumas instituições, é utilizado como estudo de caso para treinar profissionais a nunca assumirem que um paciente não está ali dentro. Imagine só, você ser tratado como um vegetal por mais de uma década, e um dia escrever uma obra que muda o mundo. Essa é a força do Martin Pistorius. Em diversas entrevistas, Martin também revelou algo que poucos sabem. Durante o tempo em que esteve preso no próprio corpo, ele criava histórias mentalmente, mundos imaginários. Ele escrevia livros inteiros na cabeça, criava personagens, e prometeu a si mesmo que se um dia conseguisse se comunicar, ele iria escrever para o mundo. E ele cumpriu. Hoje Martin vive com sua esposa, Joanna, que o apoia em cada projeto. Ele continua escrevendo, inclusive trabalhando em novos livros, e realiza palestras motivacionais ao redor do mundo. Sua agenda vive cheia, e ele sempre diz que está apenas começando. Martin Pistorius é a prova viva de que a mente humana é indestrutível quando está movida por propósito. Preso por 12 anos, ignorado por médicos, abandonado por muitos, mas hoje, ovacionado por multidões. Porque ele nunca deixou de acreditar que o silêncio não é o fim. É apenas o intervalo entre o que fomos e o que podemos ser. Se essa história te tocou, compartilhe. Leve a história do Martin adiante. Alguém aí fora pode estar preso em silêncio, mas ainda está ouvindo. Reflexão final. A mente nunca desistiu, Martin disse. A minha mente nunca desistiu, mesmo quando meu corpo estava preso. A esperança é a coisa mais poderosa do mundo, e ela pode sobreviver a tudo. A história de Martin nos ensina que nunca devemos subestimar a mente humana, nunca devemos julgar o que não entendemos, e nunca jamais devemos perder a esperança. Se você está passando por um momento difícil, se você sente que ninguém te ouve, lembre-se, você está aqui, você é forte,
e você pode vencer. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e escreva nos comentários. Eu acredito na força da mente. Inscreva-se no canal para mais histórias reais, dramáticas e transformadoras. Até a próxima. E nunca desista de você.